de Deus, estamos aqui para comentarmos hoje o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Pela graça de Deus, nós escrevemos um livro com um comentário sobre Apocalipse, aqui está, Revelação do Apocalipse, e estou me baseando neste livro para o comentário que faremos. Aproveitando o ensejo, deixarei um contato, aqueles que tiverem interesse em obter o livro, pode entrar em contato comigo pelos telefones 2692-6100, DDD 11 2692-6100, ou celular 8785-7978, ou pelo meu e-mail P de pastor, P maiúsculo, pr.jserafim@yahoo.com.br. Repetindo, P de pastor, P maiúsculo, pr.jserafim@yahoo.com.br. Então falaremos hoje sobre o capítulo 10 do livro do Apocalipse, que nos fala a respeito de um livrinho comido por João. Leiamos então este capítulo, que tem apenas 11 versículos. O apóstolo dizendo: "E vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como do sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém." Maravilhosa visão do apóstolo João. Sabemos que quando acontecia essa visão, João estava no céu, ele foi arrebatado no capítulo 4. Mas lá do céu ele teve uma revelação. E ele se viu na praia do mar. E ele viu quando um anjo forte desceu do céu. E esse anjo tinha sobre a sua cabeça o arco celeste. Este arco celeste é um símbolo da aliança de Deus com toda a humanidade, mesmo em meio ao juízo de Deus, mas a misericórdia de Deus sempre está presente, graças a Deus. Alguns confundem esse anjo forte, achando que
esse anjo é a pessoa do Senhor Jesus. Mas esse anjo não é o Senhor Jesus. Esse anjo, certamente, ele pertence à mais alta hierarquia celestial e vem em uma missão específica dada por Deus. Está escrito que ele tinha o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, símbolo que estava tomando posse da terra e do mar. São os reinos deste mundo sendo resgatados para serem entregues às mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse anjo é como se fosse um grande general que após uma grande conquista entrega o reino conquistado nas mãos do seu rei. E estava esse anjo de Deus demonstrando a conquista do mar e da terra. Isto significa que todo esse sistema foi conquistado, que até então estava sofrendo sob o domínio tirano e cruel de Satanás, mas agora ele está entregue nas mãos de nosso Senhor, e este anjo, que não pode ser o Senhor Jesus, pelo fato de ele ter jurado por Deus, ele levantou a mão direita e jurou por Deus, por aquele que vive para todo sempre. Quem é que vive para todo sempre? Quem é o Pai da eternidade? Somente Deus. Salmo 90, verso 1 e 2. Salmo 92, desculpe. Então ele é o Deus eterno. E só a ele pertence a eternidade. E o anjo jurou por este Deus eterno. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, não tendo ninguém maior do que ele por quem jurasse, ele jurou por si mesmo. Mas o anjo jura por aquele que vive eternamente. Somente esse fato já mostra de que esse anjo não é a pessoa do Senhor Jesus. Estava numa missão dada por Deus para a conquista final deste mundo, do mar e da terra, que serão entregues nas mãos do Senhor Jesus. E alguma coisa interessante acontece aqui. Quando o anjo bradou, nós não temos escrito aqui qual foi o brado do anjo, o que foi que ele falou, mas foi um brado forte. Está escrito que é semelhante ao rugir de um leão. Se alguém dos nossos ouvintes já ouviu o leão rugir, eu já tive a oportunidade de ver no zoológico, realmente estremece até o chão. É assustador. E o rugido deste anjo tão forte, com a manifestação de tanta ira, não está escrito o que foi que ele disse, mas nós podemos fazer uma conjectura. Possivelmente ele tenha dito: chegou o tempo de Deus vingar-se dos seus inimigos. Chegou o tempo dos reinos deste mundo serem entregues nas mãos do Senhor. E os inimigos do Senhor agora irão responder muito caro pela sua maneira de agir contra Deus e contra o nosso Senhor. Foi um rugido de ira contra os inimigos do nosso Deus. E os 7 trovões falaram alguma coisa. O que terá dito esses trovões? João entendeu e ia escrever. Mas o Espírito Santo achou por bem que nós não soubéssemos qual foi a mensagem dos trovões. Se o Espírito Santo achou que não convinha que nós soubéssemos, porque não convém mesmo. Fiquemos com Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos, e as coisas encobertas para o Senhor nosso Deus. O fato é que eles falaram alguma coisa. Quando o trovão ruge, o estrondo do trovão anuncia a aproximação de uma tempestade. Eu recomendo aos nossos amados ouvintes que leiam o Salmo 29, onde 7 vezes fala que a voz do trovão era a voz de Deus.
Quando Jesus saiu das águas, batizado por João no Rio Jordão, ouviu-se um trovão falar. E outra ocasião, no ministério do Senhor, novamente um trovão falou a ele, cuja voz foi compreendida. Então Deus usa até o trovão para enviar a sua mensagem. O fato é que nós estamos exatamente nesse capítulo em meio àquela situação, àquela luta, partindo já para o final. Que a vitória é de Cristo, ninguém tem dúvida. Ele sempre é o vencedor. Duas curiosidades interessantes. O anjo tinha um livrinho. Uma versão fala livrinho, outra versão fala um livro pequeno. Era diferente do livro do capítulo 5, que era um livro selado por dentro e por fora, e ninguém podia abrir o livro nem olhar para ele. Mas este livrinho na mão do anjo estava aberto. Por que será um livrinho? Porque um livro menor, ele deve constar aí parte dos propósitos de Deus e dos seus planos em relação a este mundo. E ele estava aberto na mão do anjo, mostrando que estava na hora de se cumprir o que nele estava escrito. O anjo que revelava a João lhe ordenou que fosse ao anjo tomasse o livrinho de sua mão. E ele o fez. E o anjo, ao entregar o livrinho, disse: João, come este livrinho. Aconteceu com Ezequiel também uma revelação em que Deus mandou que ele comesse o livro. E agora se repete com João comendo um livrinho. O que significa comer o livrinho? É claro que a linguagem é simbólica. Comer o livrinho, ele estava absorvendo a mensagem do livro. E na boca do apóstolo, o livro era doce como mel, e no seu ventre amargo como fel. Como é interessante a linguagem da Bíblia. Para o servo de Deus, a mensagem de Deus é sempre doce, mesmo que fala do juízo de Deus, mesmo que fala das ações poderosas de Deus contra o pecado. Na boca do servo de Deus, essa mensagem é doce. Com quanta alegria João recebeu a mensagem de que, muito em breve, Jesus seria o rei absoluto e total neste mundo, e que os reinos do diabo estariam totalmente derrotados e Cristo o rei para todo sempre. Certamente o livro falava dos juízos vindouros e daquilo que Deus haveria ainda de realizar durante esse período. Para o apóstolo era muito doce a mensagem, mas para os que ouvem nem sempre a mensagem é doce. Aqui fica um alerta para todo pregador do Evangelho. Nós temos às vezes um perigo de cair numa vaidade, de querer pregar só aquilo que o povo gosta, ser aplaudido, receber parabéns, mensagem gostosa, bonita. E alguns o fazem até por interesse próprio, além de uma vanglória, às vezes querendo até conquistar algum lucro, alguma posição. Então prega uma mensagem que o povo goste, doce ao ouvido do povo. Se o Espírito Santo der uma mensagem de consolação, uma mensagem de bênção somente, e o pregador tem certeza que está na direção do Espírito de Deus, pregue a mensagem. Mas se ele der uma mensagem amarga, pregue também. Não se preocupe com a tua posição, porque o importante não é o pregador, o importante é a palavra. O pregador não pode ter a preocupação de querer glória para si. O pregador quer a glória para Deus. Só este trabalho terá valor diante de Deus, quando o pregador tem o intuito de glorificar a Deus através da mensagem, de edificar a igreja de Cristo e de ganhar almas para o Senhor. E nem sempre essa mensagem é doce, às vezes ela é amarga, às vezes ela é difícil de ouvir, às vezes é como um remédio que às vezes o doente toma fazendo careta, mas vai curar a doença.
O remédio nem sempre é gostoso de tomar, às vezes ele é doído. Me faz lembrar de Naamã, que queria ser curado da lepra. Ele esperava que o profeta Eliseu saísse, o tratasse com honras de estado. Ele era acostumado a ser tratado assim. Ele era um grande general, um homem importante, que todos faziam continência e se dobravam diante dele. E certamente o profeta não faria diferente, sairia da sua casa com reverência, faria uma continência e carinhosamente passaria a mão sobre as suas chagas e invocasse o nome do Senhor. E ele sairia de lá mais orgulhoso e sarado da lepra. Que engano do general! Eliseu nem foi cumprimentá-lo, mandou um criado dar um recado. Diga que eu mandei ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, ele ficará curado. Até logo. Ah, que ofensa para o general. Na Síria tem rios muito melhores, Abana e Farpar. São rios melhores que esse Jordão barrento. Eu não vou, mas um dos soldados, certamente usado por Deus, meu pai, se ele pedisse uma coisa grande, você não daria. Se ele pedisse uma oferta, me dá tantos dólares, me dá alguma propriedade, você não daria? Se daria. Ele pediu coisa mais fácil. Vai se lavar no Jordão. O difícil não era se lavar no Jordão, o difícil era ser humilde, ser obediente. O difícil é aceitar a mensagem. Mas então aquele remédio de Deus era amargo. Deus estava primeiramente curando a arrogância do general, curando primeiro o seu orgulho, para depois curá-lo da lepra. E quando ele obedeceu, ele saiu de lá limpo. E engraçado, Eliseu nem aceitou a oferta, não é? Ele insistiu para dar uma oferta, para dar alguns presentes, Eliseu recusou. O servo de Eliseu, que aceitou a oferta, acabou adquirindo a lepra do general. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre a mensagem de Deus é doce, é agradável. Às vezes ela é amarga. Mas mesmo sendo amarga, aqueles que ouvem e aceitam serão abençoados. E o anjo, com toda a autoridade de Deus, que visão gloriosa, meus amados irmãos. João, que presenciou, que assistiu toda a aflição que a igreja na época sentia com a perseguição, vendo tanta injustiça que se fazia, mas agora lá no céu, assistindo de lá tudo o que se passava na terra, quanta emoção, quanto gozo na alma do apóstolo, vendo que o plano de Deus se cumpriria. Talvez eu não tivesse a data, não soubesse quando, mas o importante não é saber quando, o importante é saber que Deus vai fazer. E graças a Deus, tudo se cumprirá no tempo certo. Nós haveremos de ver todas essas bênçãos. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, nós continuaremos. Já falamos sobre o capítulo 10 do Apocalipse. Falaremos agora sobre o capítulo 11, as duas testemunhas. Como essas duas testemunhas têm causado polêmica. Quanta curiosidade para saber quem são elas. Possivelmente algum dos nossos irmãos que estão nos assistindo também tem a sua dúvida, a sua curiosidade de saber quem serão essas duas testemunhas. Há quem diga que será Elias e Enoque, os dois que não morreram, precisarão morrer para se cumprir Hebreus 9, 27. Outros acreditam que serão Elias e Moisés, ou Elias não escapa, né? Ele está sempre no meio. Elias e Moisés. Moisés morreu uma vez, mas não custa nada morrer a segunda.
Um representando, Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. E aliás foram os dois que apareceram a Jesus no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus. Daí porque alguns atestarem, afirmarem que se refere a esses dois servos de Deus. Vamos ler o texto? E segundo a direção do Espírito Santo, vamos procurar entender. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Amém. 2 testemunhas. Antes que falemos nela, João disse que um anjo lhe deu uma cana, uma vara de medir, para medir o templo e os que nele adoram. Que templo será esse? Se o templo dos judeus já havia sido destruído há 25 anos atrás. Fica claro que um novo templo dos judeus foi construído. É o cumprimento de Daniel capítulo 9, versículo 27, quando está escrito que o anticristo fará com Israel um concerto por 1 semana. Semana aí significa semana de anos, conforme Levíticos, capítulo 25, versículo 8, onde Deus disse que uma semana de anos significa 7 anos, portanto, 7 semanas são 49 anos. Portanto, na metade da semana, o último período da 70ª semana de Daniel, o anticristo fará um concerto com Israel, reconstruirá o seu templo, e na metade da semana ele vai quebrar esse concerto. Então este templo reconstruído pelo anticristo, que será medido, e o judeu voltando às suas práticas religiosas, fazendo seus sacrifícios, suas orações no templo. Porém o pátio fora do templo, a cidade de Jerusalém,
será pisada pelo gentio, isto é, os judeus não terão ainda acesso e domínio sobre ela. É uma aparente conciliação que tentará fazer o anticristo do judeu com os gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses, ou seja, 1260 dias, conforme Daniel capítulo 12. Ou 3 anos e meio, que é o mesmo período. Então, durante esses 3 anos e meio, que é a parte final da 70ª semana, os gentios estarão ainda tendo domínio sobre Jerusalém. Leia-se ainda em Lucas capítulo 21, versículo 24, quando o próprio Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Quando se completará o tempo dos gentios? Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26. Então se completará o tempo dos gentios, isto é, quando a igreja for arrebatada. Aí o tempo dos gentios findou-se e Deus volta a tratar diretamente com Israel. É bom deixar bem claro, como alguém me perguntou essa semana, se então a igreja for arrebatada e voltar no tempo dos gentios, isso se fará em detrimento voltando ao tempo dos judeus, se fará em detrimento com os gentios. Não haverá nenhum detrimento. Assim como hoje, que é tempo do gentio, o judeu que crer em Jesus e se converter ao Senhor se une à igreja neotestamentária, nesse período o gentio que não aceitar o sinal da besta e for fiel a Deus, junto com os judeus convertidos serão salvos também. Então não haverá detrimento para ninguém. Apenas Deus volta a tratar diretamente com os judeus. E a partir do versículo 3 até o versículo 13, começa a se falar sobre as duas testemunhas. Deus outorgando uma autoridade espiritual a essas duas testemunhas. Eles farão uma resistência ao anticristo. Quem serão essas duas testemunhas? Seria Elias e Moisés? Não seria Elias e Moisés. Elias foi arrebatado vivo, num carro de fogo. Moisés morreu. No capítulo 34 de Deuteronômio fala da morte de Moisés. Deus o sepultou. Então não há razão deles voltarem aqui. Está escrito que Elias virá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Era uma profecia que já se cumpriu antes da vinda do ministério do Senhor. Cumpriu-se na pessoa de João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 14. Jesus se referindo a João Batista, dizia aí, se quereis dar crédito, este é o Elias que deveria vir. Não quer dizer que veio a pessoa de Elias, mas alguém desenvolvendo um ministério semelhante ao de Elias. Porque o importante não é a pessoa, o importante é o ministério. Deus usa quem Ele quer. Deus usou Elias, Elias terminou seu ministério, Deus enviou João Batista no ministério semelhante e usou João Batista. E agora não há necessidade de Elias voltar aqui para morrer. Enoque foi arrebatado vivo. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que Deus arrebatou Enoque para que ele não provasse a morte, visto que antes da sua trasladação ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Deixa-me fazer um parênteses aqui. Tem crente que fica preocupado, eu vou ser arrebatado? Será que eu vou? Será que eu vou ficar? E fica numa dúvida cruel. Aqui na palavra de Deus há uma informação importante. Aquele que agradar a Deus será arrebatado. Enoque foi arrebatado porque ele agradou a Deus. Agrademos a Deus e certamente seremos arrebatados com a sua igreja. Muito bem, se Deus arrebatou Enoque para que ele não provasse a morte,
Deus não se arrependeu. Deus continua com o mesmo propósito. Não quer que Enoque experimente a morte. Então Enoque e Elias são figuras dos crentes que estarão vivos por ocasião do arrebatamento. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 54, onde o apóstolo Paulo diz que nem todos dormiremos. O dormir aí quer dizer nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, metamorfoseados, recebendo um corpo espiritual, um corpo glorioso como é o corpo do Senhor Jesus. E também o apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, a 17. Ele fala também sobre os crentes que estiverem vivos e serão arrebatados por ocasião da vinda do Senhor. Então Elias e Enoque são um modelo, uma figura dos crentes que estiverem vivos para serem arrebatados. Portanto, não há necessidade de eles voltarem aqui. Deus levantará 2 homens na ocasião. Assim como não falava sobre Elias e veio João no lugar de Elias, agora virão 2 testemunhas, 2 homens de Deus, 2 pessoas que provavelmente 2 judeus, que se converterão a Cristo nessa ocasião, recusarão o sinal da besta, não estarão de acordo com o anticristo, perceberão que o anticristo não é o Messias esperado por Israel, oferecerão resistência, serão cheios do Espírito Santo e farão frente e oposição à besta, ao anticristo, e testemunharão do Senhor, incentivando as pessoas a serem fiéis, a crerem em Jesus e adorarem a Deus para serem salvas. E eles terão uma autoridade dada por Deus. Se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca. Claro que aí se refere numa linguagem figurada. A palavra de Deus tem poder para dar vida e tem poder para matar. Então a palavra proferida por essas 2 testemunhas serão palavras poderosas, irresistíveis, como espada também de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essas 2 testemunhas serão tão cheias do Espírito Santo que ninguém vai conseguir resisti-las. Nem o anticristo, com todo o seu poderio diabólico e político, terá forças para resisti-las. E eles terão a autoridade de Deus. Assim como Moisés no Egito transformou água em sangue, eles poderão fazer a mesma coisa. Assim como durante o ministério de Elias, Elias falou com tanta autoridade para Acabe: não haverá chuva nem orvalho segundo a minha palavra. Olha a confiança que esse homem de Deus tinha, a segurança que ele tinha. E de fato o céu se fechou. E durante 3 anos e meio não choveu. E quando parecia que não ia mais chover, o rei Acabe, desesperado, Elias orou e mandou dizer para ele: agora pega o teu carro e vai para a tua casa que a chuva te pega no caminho. Ele ia orar e Deus ia mandar chuva. E ele orou e se ouviu o barulho de uma grande chuva, e a chuva pegou Acabe no caminho. Então, amados, essas 2 testemunhas terão essa autoridade de fechar os céus e pôr o mundo em polvorosa por falta de chuva, e transformar as águas em sangue. Como elas irão atormentar, como elas serão uma pedra de tropeço para o anticristo e seus adeptos. Depois Deus permitirá que elas sejam mortas pelo anticristo. Os seus corpos jazerão na praça de Jerusalém.
E está escrito que todos verão seus corpos. Até pouco tempo não se entendia isso muito bem. Como pode ver dois corpos mortos em Jerusalém o mundo todo?